Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vou transmitir para você que segue meus endereços eletrônicos. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e temos também facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Esqueci algum? Deixa eu ver. O YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Liturgia da Palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aqui os textos da terça-feira, depois da Epifania do Natal, 4 de janeiro de 2022. Primeira leitura. Antes da primeira leitura, quero dizer que a cor dos paramentos litúrgicos é branca. Agora sim, primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 10º. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o salmo de resposta, o salmo responsorial. Vamos cantar. É o salmo 71 ou 72 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 7º ao 8º, o refrão. Versículo 11. O rei de toda a terra, retificando, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. Neste dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira, depois da Epifania do Natal. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma pequena reflexão do livro bíblico, da Bíblia Pastoral, edição pastoral, Bíblia Sagrada da Paulus. Vejamos o que diz aqui, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. É sempre importante nós termos a nossa reflexão, para entendermos melhor. Versículo 6, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Enquanto Herodes celebra o banquete da morte com os grandes, Jesus celebra o banquete da vida com o povo simples. Nos mostra o Evangelho. Marcos não diz o que Jesus ensina, mas o grande ensinamento de toda a cena está no fato de que não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. Jesus projeta nova sociedade, onde o comércio é substituído pelo dom e a posse pela partilha. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso organizar o povo, dando e repartindo, todos ficam satisfeitos e ainda sobra muita coisa. Bem, é uma reflexão meio social e menos religiosa, né? Nós temos na Bíblia Pastoral. Deixa eu ver se temos mais alguma reflexão. Eu gosto de passar várias reflexões porque as pessoas têm a oportunidade de meditar a respeito do tema com mais profundidade. Temos aqui uma outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos lá, talvez ela nos traga mais luz. Aquela reflexão anterior é muito social, menos espiritual. Numerosa multidão de pessoas, movidas pela fome de ouvir a palavra de Jesus, permanecem com ele no lugar deserto, cheio de compaixão, porque elas parecem ovelhas sem pastor. Jesus tem disposição para ensinar-lhes muitas coisas. Bem de tardezinha, a fome se apodera de todos e surge um impasse. Como alimentar tanta gente? Jesus não se apresenta como super-homem, capaz de fazer tudo sozinho. Rejeita a sugestão de comprar e propõe a partilha. Organiza cuidadosamente o povo e, usando o que eles têm, 5 pães e 2 peixes,
cuja soma simboliza a totalidade, sacia a fome de todos. É lógico que é um milagre, não é? Os dons de Deus são abundantes e, se forem repartidos, satisfazem a todos e ainda sobra muita coisa. A nós, discípulos do Mestre, cabe colaborarmos para que a ninguém falte o pão material e o pão espiritual. Pois é, Jesus fez um milagre. Milagre levando comida para 5.000 homens. E olha, quando fala 5.000 homens, é literal, homens mesmo. Havia também mulheres e crianças. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Essas duas reflexões não falam sobre esse milagre que realmente ultrapassa o nosso entendimento. Jesus transforma 5 pães e 2 peixes em milhares de unidades. Pelo menos ali devia ter um número de, digamos, 8 mil pessoas. Se tinha 5.000 homens, com mulheres e crianças, devia ter 8 mil pessoas, 10.000. E todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Glória a Deus! Jesus, em um de seus mais importantes milagres na palavra sagrada. Vamos agora ao santo do dia, né? Na terça-feira depois da Epifania, dia 4 de janeiro, comemoramos o dia de Santa Ângela de Foligno. A história de Santa... Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade essas imagens nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Usem à vontade para a evangelização, para tentar salvar os nossos irmãos que estão perdidos. Porque nós acreditamos que fazendo essa evangelização, nós estamos cumprindo a determinação de Jesus, que disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. E cumprindo o que Jesus determinou, nós certamente teremos a salvação eterna. Mas e aqueles que não cumprem nada do que Jesus determinou? Nós podemos conjecturar e pensar que eles poderão se perder. Por isso é importante evangelizar. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 4 de janeiro, Santa Ângela de Foligno. Foligno, não sei qual é a pronúncia mais correta. Foligno é como se escreve. Mas eu não sei se a pronúncia é Foligno, italiano, né? Me parece. Vamos lá. A história de Santa Ângela é emocionante. De uma mulher despreocupada, tornou-se uma grande mística cristã. A menina nasceu em Foligno, perto de Assis, no ano de 1248. Ainda muito jovem, casou-se com um nobre e passou a levar uma vida ainda mais confortável, voltada para as vaidades, festas e recreações mundanas. Assim viveu até os 37 anos, quando uma tragédia avassaladora mudou a sua vida. Em pouco tempo perdeu os pais, o marido e os filhos. Entretanto, diante da tragédia, Ângela soube recuperar esperanças perdidas e encontrou em Deus o conforto espiritual. Sozinha, sem a família, fez-se religiosa, doando tudo o que tinha para a Ordem Terceira de São Francisco, trocando a futilidade por penitências e orações. A admiradora de São Francisco de Assis, ela procurava imitá-lo na pobreza e no serviço aos irmãos. Foi agraciada com dons místicos, sentindo na carne toda a força do amor
de Jesus Cristo. Suas experiências tornaram-se livros de espiritualidade profunda, sendo usados para a formação espiritual de religiosos e leigos. Morreu em 4 de janeiro de 1309, sendo enterrada na igreja de São Francisco, em Foligno, na Itália. Reflexão. Em sua autobiografia, Santa Ângela testemunhou: eu, Ângela, tive que atravessar muitas etapas no caminho da penitência e conversão. Precisei reconhecer os danos que o pecado causa à vida das pessoas, arrepender-me, confessar e conhecer a misericórdia de Deus. Em tudo a oração foi minha companhia e a comunhão eucarística meu alimento. Oração. Deus nosso Pai, quando o sofrimento vier nos visitar e na aflição não quisermos aceitá-lo, dai-nos força para não cairmos no desespero. Pela intercessão de Santa Ângela, conservai viva e inabalável a nossa esperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ângela de Foligno, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem aquilo que você pede. Porque, como diz o professor Felipe Aquino, Deus tem 3 respostas para você quando você pede algo. Ele pode mandar esperar, pode dizer sim ou pode dizer não. Se não for para o seu bem, certamente ele vai dizer não. E você momentaneamente pode não entender, mas mais tarde você entenderá. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Eles acentuam a palavra na penúltima sílaba e nós na última. Não importa, somos todos irmãos e cristãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Ele só pede que nos arrependamos dos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Porque quem não ganhar a vida eterna irá para o fogo eterno. Vamos para o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude? Vamos? Então, nos arrependamos dos nossos pecados. Senhor, perdoe os meus pecados, que eu pratico a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor, perdão, meus irmãos, perdão, minhas irmãs, perdão, perdoe-nos.